Abra sua Bíblia em Isaías, vamos dar sequência ao estudo de Isaías, capítulo 7. Abra sua Bíblia em Isaías 7. Na semana passada nós abordamos os versículos de 1 até o 9. Quem assistiu, eu creio que deve se lembrar. Só recapitulando aqui para a gente dar sequência. O rei Acaz, rei de Judá, recebeu a notícia de que Jerusalém seria atacada. 2 reinos iriam atacar Jerusalém. O reino da Síria e o reino de Israel. Esses reinos tinham se aliançado contra o reino de Judá, contra o rei Acaz. Acaz ficou apavorado. Ele não tinha feito aliança com eles, e por isso eles estavam atacando, porque ele já tinha feito uma aliança anterior com o rei da Síria. Ele estava confiando que a Síria era mais forte, que a Síria ia defendê-lo, então ele fez uma aliança com a Síria. Por causa disso, esses 2 reis resolveram atacá-lo. Acaz e o povo ficaram apavorados. A palavra de Deus diz que o coração deles eram como galhos em um bosque agitados pelo vento. Então Deus manda que Isaías vá até Acaz e leve uma mensagem para Acaz. E nós analisamos na semana passada que aquela mensagem, ela podia ser dividida em 3 partes. Era uma mensagem de consolo, era uma promessa e era também um incentivo a Acaz a permanecer e a crer. Nós vimos que da mesma forma que a mensagem foi levada a Acaz, podia ser dividida em 3 partes, a Bíblia também tem todo esse conteúdo para nós hoje. A Bíblia tem consolo para nós, a Bíblia tem promessas para nós e a Bíblia tem incentivo a que nós permaneçamos na fé. Usamos vários textos para fundamentar essas verdades. Destacamos a parte final do versículo 9, quando Isaías falou para Acaz: se o não crerdes, certamente não permanecereis. Se você não tiver uma fé firme, Acaz, você não vai permanecer. E ali nós pegamos esse trecho e aplicamos a nós hoje. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ter uma fé firme. Uma fé que não se abala, que não pende para os lados, mas confiando que Deus é fiel. E nós destacamos ali que perseverar na fé significa confiar em Deus em qualquer circunstância, e significa também confiar e obedecer a Deus. Perseverar na fé significa confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, e significa obedecer a Deus, custe o que custar. Nós analisamos ali rapidamente a vida de Abraão e vimos nele um modelo de fé, conforme Paulo nos ensina em Romanos. É o pai de todos os que creem. E por que Abraão é o pai de todos os que creem? Porque ele obedecia. Nós analisamos e vimos que crer não é o mesmo que obedecer. Ter fé e obedecer não é a mesma coisa. Conforme Tiago nos ensina, fé sem obra é morta. É um corpo sem respirar, então não tem vida. Vimos tudo isso, aplicamos para nós e hoje estamos aqui de volta para dar sequência ao estudo de Isaías 7. Vamos continuar o estudo a partir do versículo 10. Então eu te peço que me acompanhe na leitura desse texto. Isaías 7, versículo 10, é de onde iniciaremos. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo ou quer seja em cima. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso vos não basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus?
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra em cujos 2 reis tu tremes de medo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, ó Deus, que foi lida para o teu povo, e queremos que essa palavra seja viva em nossas vidas, ó Deus, que ela gere resultados em nós. Nos ajuda, Deus, a compreender as verdades eternas embutidas nesse texto. Nos ajuda, Deus, com o poder do teu Espírito Santo que habita em nós, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. E mais importante, Deus, nos ajuda a aplicar isso às nossas vidas. Tudo para a glória do teu nome. Te peço que me ajude, Senhor, a transmitir de forma clara para os meus irmãos aquilo que o Senhor já tem me ensinado através desse texto. Sou teu servo, Deus. Quero ser um vaso usado pelo Senhor. Dependo totalmente de ti, ó Deus, para levar as verdades que o Senhor tem nos falado por meio da tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor fará conosco, pelo que o Senhor falará conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, queridos, como vimos, ele traz a continuação daquela história que nós analisamos na semana passada. Terminamos no versículo 9, finalzinho, e agora retomamos no versículo 10. Após incentivar o rei Acaz a perseverar, a permanecer na fé dele, Isaías desafia Acaz a pedir um sinal, qualquer que fosse o sinal. Não existia sinal grande demais para Deus, e qualquer um que Acaz pedisse seria efetuado, seria realizado. Mas Acaz, o incrédulo Acaz, o teimoso Acaz, disse: não quero, não pedirei. Não irei tentar o Senhor meu Deus. Pura hipocrisia. Ele não estava preocupado se tentava, se provava a Deus. A preocupação dele era porque ele já tinha feito uma aliança e não estava disposto a voltar atrás naquilo que ele tinha feito. Essa é a verdade a respeito de Acaz. Por causa disso, Isaías dá uma bronca nele e na casa de Davi, no povo que estava ali. E ele diz: não é suficiente a vocês, aqui em outra tradução, não é suficiente para vocês cansar os homens com a sua dureza e incredulidade? Vocês agora querem cansar o próprio Deus, o meu Deus? Versículo 12. Então ele declara: um sinal vai ser dado. Eis que a virgem conceberá. E por meio dela nascerá uma criança. E essa criança será chamada Emanuel. Eu e você sabemos a que pessoa esse texto se refere. A quem esse texto se refere. Mateus 1, 23 esclarece, explica que esse Emanuel significa Deus conosco. E esse Emanuel não é ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus. Essa é uma profecia messiânica a respeito da vinda de Cristo. A chave desse texto, queridos, de 10 a 16 de Isaías 7, é esse versículo aqui, o 14. E é nele que nós iremos nos deter essa noite. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Esse texto messiânico, assim como todo o livro de Isaías, tem vários textos messiânicos, se refere a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler Mateus 1, versículo 18. A partir do versículo 18, nós veremos aqui que aqui houve o cumprimento dessa profecia. Mateus 1, versículo 18. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto poderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E aqui o evangelista Mateus nos explica. Emanuel quer dizer Deus conosco. Amém. Queridos, o que significa para mim, e o que significa para você, o que significa para nós, ter Deus conosco? Pensa rapidamente aí com você mesmo, o que significa para mim, o que significa para você, isso aqui, que nós acabamos de ler. Deus está conosco, nós temos Deus conosco. Você pode dizer, Romildo, significa tantas coisas. E é verdade. Acho que não tem nada mais significativo para nós, enquanto passamos aqui nesse mundo, do que saber que Deus está conosco. Do que saber que Deus se tornou carne, se tornou homem, habitou entre nós, esteve conosco aqui neste mundo, morreu por nós, e prometeu um dia voltar para nós. Acho que nada é mais significativo nesta vida do que isso. Então, concordo com você. Ter Deus conosco significa grandes coisas, muitas coisas. Mas eu quero destacar aqui apenas quatro significações para nós disso, dessa verdade, de que nós temos Deus conosco. A primeira, eu quero me referir à reconciliação. A segunda, a identidade de Deus com nós. Ele se identificou com nós. A outra é que nós não precisamos temer. E por fim, que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou a nós. Queridos, porque Deus está conosco, Ele se identifica, Ele se relaciona com a gente. Nós temos um relacionamento com Deus, Deus escolheu se relacionar com nós. Ele está aqui conosco. Em toda a história da Bíblia, nós vemos Deus buscando um relacionamento com o homem que Ele criou. Em Gênesis, nós vemos Deus caminhando com Adão. Em Gênesis também nós vemos Deus buscando Abraão. Nós vemos Deus buscando o povo, libertando o povo de Israel. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos a construção do tabernáculo para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Depois a construção do templo em Jerusalém, Deus também estando ali naquele lugar. Os sacrifícios, as profecias, tudo aponta para Deus buscando o seu povo, Deus buscando se relacionar com o seu povo. Por meio de Jesus, o nosso Emanuel, Deus consolida o seu propósito de ter um relacionamento conosco. Hebreus 1, versículo 1 e 2, você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente, você não precisa abrir. Quando for para os irmãos abrir, eu vou assinalar. Hebreus 1, versículo 1 e 2, anota para depois você conferir. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Deus não usa mais os recursos que Ele usou no passado. Ele agora nos fala pelo seu Filho, Jesus.
2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Em Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Deus nos buscou, nos resgatou. Ter Deus conosco, então, significa que um relacionamento que fora rompido lá no Éden pôde ser restaurado na pessoa de Cristo. A outra coisa, o outro significado de ter Deus conosco, irmãos, é ter a identificação desse Deus com nós. Porque Ele está conosco, Ele se identifica com tudo o que vivemos aqui nesse mundo. Deus se tornou homem, Ele habitou entre nós. Vamos abrir João, aí sim eu gostaria que você abrisse, João 1, versículo 1. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos lá para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo grego traduzido por habitou tem o sentido de montar uma tenda, de construir um tabernáculo. Da mesma forma que Deus buscou habitar no meio de Israel, por meio do tabernáculo, Jesus habitou no meio de nós, Jesus habita no meio de nós, sendo um como nós, porque Ele encarnou. Jesus se identificou com nossas lutas e experimentou nossas alegrias. Jesus viveu nossa vida em todos os aspectos, desde a infância até a vida adulta. Por fim, como homem, assumiu sobre si a culpa, a nossa culpa, morrendo a nossa morte, pendurado em uma cruz. O nascimento virginal de Jesus, o nascimento por meio de uma virgem, revela a sua natureza humana, revela que ele é também humano. Ele nasceu de uma mulher, ainda que tenha sido concebido de forma sobrenatural, ele nasceu de uma mulher. Como Gálatas 4:4 nos diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque Jesus se encarnou, ele nos conhece e também conhece a condição humana. Ele conhece as nossas lutas, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações. Apesar dele não ter pecado, ele viveu a experiência humana, a experiência de ser humano. Ele se entristeceu, ele chorou, ele se enfureceu. Ele teve fome, ele teve sede, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Jesus era todo homem, mas ele também é todo Deus. Isaías 53, versículo 3, anote esse texto para depois você consultar, diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer. Queridos, você passa luta, eu passo luta, você tem tristeza, eu tenho tristeza. E Jesus sabe como é isso. Jesus sabe o que é padecer. Ter Deus conosco significa ter um Deus que se identifica com as nossas lutas, se identifica com as nossas limitações, se identifica com as nossas fraquezas. Jesus conhece nossa dor, conhece o nosso sofrimento, pois Ele mesmo os experimentou. Hebreus 14:15
diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse texto está dizendo que Jesus, assim como nós, tem fraquezas, teve fraquezas. Hoje não, porque ele está glorificado. Mas enquanto esteve aqui, ele teve as fraquezas, que é típica da humanidade. A nossa semelhança foi tentado também, mas sem pecar. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus entende, irmãos, tudo o que passamos aqui nesse mundo. Ele se identifica com as nossas dores e com nossos conflitos, porque ele também vivenciou tudo isso. Ele se tornou carne e habitou entre nós. O terceiro significado de ter Deus conosco é que nós não precisamos ter medo. Deus está conosco. Não precisamos temer mal nenhum. Ele está sempre do nosso lado, ele está conosco. Isaías 41, versículo 13, diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Mas no final ele diz: eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus conosco, querido, significa que nós não estamos sozinhos. Deus está aqui ao nosso lado. Deus está em nós. E Ele garante que vai nos tomar pela mão, vai nos ajudar nas nossas dificuldades. Deus veio a nós e está em nós. Por isso não precisamos temer nada. O salmista, no Salmo 23, versículo 4, salmo conhecido, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Porque Deus está conosco, nós não precisamos ter medo de nada. Não precisamos temer o que acontece nesse mundo. O Senhor, irmãos, Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Ele garantiu que estaria conosco. Ele disse que viria ao mundo, que ia mandar um Redentor, e o Redentor veio. Essa profecia de Isaías, descrita aqui no versículo 14, ela foi dada cerca de 800 anos antes de Cristo nascer. Apesar de todo esse tempo decorrido entre o dia da profecia e o dia do nascimento de Cristo, esse tempo não impediu que ela se cumprisse, porque Deus cumpre as suas promessas. O Redentor veio, Deus se tornou homem, Ele habitou entre nós, e hoje Ele ainda está conosco. A Bíblia toda fala de um Messias que viria, e esse Messias veio para redimir o homem, para tirar o homem da sua condição caída. Deus cumpriu cada uma de suas promessas. Nós não precisamos temer nada, irmãos, porque Deus Ele cumpre aquilo que prometeu, e Ele é fiel e Ele prometeu que estaria conosco, e Ele está. Eu falei que eram 4 coisas, eu esqueci de falar da esperança. Ter Deus conosco significa ter esperança também. Desculpa aí, mas teve uma falha técnica aqui. Eu pulei esperança. Ter Deus conosco significa que nós podemos esperar um dia viver na glória com Ele. Deus está conosco hoje, nós estaremos com Ele eternamente. Lá na glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós,
a esperança da glória. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória. João 14, versículo 2, nós lemos esse texto semana passada, quando nós vimos ali uma promessa de Deus para nós, a maior das promessas: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ter Deus conosco é ter esperança. A esperança de que um dia tudo isso aqui vai acabar. E nós vamos estar lá com Ele. Ele está conosco hoje, nós estaremos com Ele para sempre. Na glória eterna. Por fim, eu deixei por último, ter Deus conosco, querido, significa que o reino de Deus já chegou. O reino prometido nas Escrituras já chegou. Ele já aconteceu. Marcos 1, versículo 14 e 15, diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A principal mensagem de Jesus em seus primeiros anos de ministério era: arrependei-vos. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, o reino que Jesus anunciava, estava disponível para todas as pessoas que viveram naquela época, quando ele andou por Israel, pela Galiléia, por Judá. Estava disponível para aquelas pessoas daquela época e está disponível da mesma forma hoje para nós. Ao mesmo tempo em que caminhamos em direção àquela cidade eterna onde habitaremos, podemos começar a desfrutar dos princípios do reino agora, porque o reino já chegou. Até hoje, queridos, há algumas pessoas que ainda esperam por esse reino. Elas não sabem, mas esse reino já chegou. Quando Jesus falava do reino, ele não apontava para um horizonte distante, para algo que iria acontecer. Ele apontava para ele mesmo, para si mesmo. Porque ele é o Deus conosco. Ele é a configuração do reino, ele é a prefiguração do reino. Ele é o reino de Deus para nós. O reino estava próximo, como Jesus dizia, como ele disse aqui em Marcos 1,14, porque Jesus estava ali. Porque Jesus estava próximo deles. O reino estava nele e o Filho de Deus era o reino. Quando Jesus pisa sobre este mundo, o reino de Deus chega juntamente com ele. O reino de Deus já chegou. Ele é a prova do reino de Deus em meio aos homens. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus é Deus agindo em nosso meio, trazendo luz às trevas que a humanidade vive. Jesus é o reino de Deus no meio do seu povo. Já aqui concluindo, eu até ia dizer isso no início, as videoaulas, elas são mais rápidas, porque não tem perguntas, não tem participações, é só a pessoa falando, então realmente são aulas mais objetivas, mais rápidas. Partindo para a conclusão, já partindo para o final do nosso estudo de hoje. O coração incrédulo, endurecido, o coração de Acás, ele recusou o consolo, ele recusou a promessa, ele recusou o conselho, o incentivo, e por fim ele recusou o sinal. Um sinal que traria uma garantia a ele de que aquilo que Deus tinha dito, aquela profecia que Isaías tinha feito, iria se cumprir, conforme Deus falou.
O que Acais recusou, queridos, não foi o sinal, não foi as promessas, não foi o conselho. O que Acais recusou, ele recusou a Deus. Ele não quis Deus. E assim hoje muitas pessoas ainda continuam se recusando a ter tudo isso que Deus tem para oferecer. Deus tem consolo, promessa, Deus tem incentivo à perseverança, Deus tem sinais. Mas o maior de tudo que Deus tem para nós é Ele mesmo, é o seu Filho, o Verbo encarnado. Ter Deus conosco significa que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Significa que nosso Deus, ele se identifica com aquilo que passamos, com as nossas lutas. Significa que nós não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco. E significa que o reino de Deus prometido já chegou. Tudo isso e muito mais é ter Deus em nossas vidas, é ter Deus conosco. Assim como o Senhor Deus prometeu que viria, e Ele veio, Ele prometeu que voltará. E Ele garantiu que até Ele voltar, Ele vai estar conosco, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus ainda está conosco, e assim permanecerá até a consumação dos séculos. Eu quero ler com você um texto para finalizar, Isaías capítulo 64, aqui no livro de Isaías mesmo, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca e jamais existirá um Deus como o nosso. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está em mim, que está em você, que está conosco. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, essa breve palavra, mas tão significativa, tão cheia de verdades, que tanta alegria e consolo e esperança traz aos nossos corações. Curva sua cabeça, vamos orar a Deus.